Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 3 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículos de 5 a 8. A Bíblia nos alerta com frequência sobre o uso que fazemos da nossa língua. Com ela podemos construir a comunhão, assim como derrubar a fraternidade. A língua é pior que uma espada, porque existem palavras que matam e bem as conhecemos. As palavras de uma mãe, por exemplo, podem levantar o filho, mas podem também destruí-lo. Muito precisa vigiar. A primeira coisa é vigiar sobre o nosso coração para que ele não seja uma fossa de maldições, porque bem sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. E segundo, precisamos vigiar para destruir a superficialidade, para falar somente o que serve e silenciar, quando o silêncio é melhor que a palavra. Do livro do Eclesiástico. Quando a gente sacode a peneira, fica nela só os refugos. Assim, os defeitos do homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore, assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de hoje nos convida a refletir sobre o uso que fazemos da nossa língua. Pela sua fala, você pode ser julgado, porque a boca fala do que o coração está cheio, e se da boca saem besteiras, significa que o coração está cheio de besteira. Não há como errar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa, diz a Bíblia. Hoje é o dia para refletirmos sobre a relação entre a nossa palavra e a nossa alma. O texto do Eclesiástico é claro. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Trata-se de algo muito sério que serve, em primeiro lugar, para descobrir o que nós temos dentro. Refletindo sobre os nossos discursos, podemos nos autoanalisar. Eu costumo dar gargalhadas vazias, falar à toa. Então, eu já sei o que tem dentro de mim. O vazio, a superficialidade, a insensatez, que é um pecado capital. A carta de Tiago nos alerta. A língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede como uma pequena chama incendeia uma grande floresta. Ora, também a língua é um fogo, um mundo de maldade. Está situada entre os nossos membros, contaminando todo o corpo, incendiando toda a existência, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Essas palavras são um reflexo do que diz o livro dos Provérbios. Sem lenha o fogo se apaga, sem difamador cessam as brigas. O difamador é como carvão para as brasas e lenha para o fogo. As palavras do difamador são como guloseimas, descem até o fundo das entranhas. Santiago tem a clareza que as raízes da língua se encontram na alma. Assim ele fala um pouco mais em frente. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca sai a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. Por acaso a fonte pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos?
Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Analisando a nossa língua, podemos descobrir o que está na nossa alma. A fonte é única. De nós costumam sair murmurações, reclamações. É isso que está em nós. Quem tem amor no coração terá palavras de amor e será um prazer ficar com ele. São João Crisóstomo, continuando esse raciocínio, diz: a língua é uma espada afiada. Com ela ferimos mais profundamente do que com qualquer outra arma. Se não a controlamos, ela se torna o instrumento de Satanás, dividindo famílias, destruindo amizades e alimentando o ódio. Santo Agostinho realça: a língua é o membro que deveria ser mais vigiado, pois através dela pronunciamos palavras que podem ferir a caridade e conduzir à perdição. Quando falamos por inveja, ódio ou orgulho, somos incendiados pelo fogo do inferno, que é a ausência de Deus. Também São Basílio Magno é muito claro e diz: quando a língua se torna o veículo do mal, é como se uma chama infernal queimasse através dela, espalhando destruição onde deveria haver paz. A língua sem controle é o reflexo de uma alma em desordem. Assim continua São Gregório Magno: a língua, quando não é domada, torna-se a serva do maligno. Satanás inflama as palavras dos homens com orgulho e calúnia, transformando-as em armas de destruição espiritual. Tudo isso é reflexo de São Paulo, que em suas cartas é muito claro. Aos Efésios ele diz: nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas unicamente alguma palavra boa, que possa edificar conforme a necessidade e comunicar graça aos que ouvem. E não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria e insulto, juntamente com toda maldade, desapareçam do meio de vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Nem sempre temos a clareza de que a maledicência é um pecado gravíssimo. Olha o que diz Santo Agostinho: a maledicência é uma forma de assassinato. Mata não o corpo, mas a reputação. É pior do que uma espada, pois atinge até os ausentes. Quem fala mal do irmão está ferindo Cristo na pessoa do seu próximo. São João Crisóstomo completa: a maledicência é pior do que o roubo, pois um ladrão apenas tira os bens materiais, mas quem calunia ou difama rouba a honra e a paz do próximo. Aquele que fala mal está servindo ao diabo, pois Satanás é o pai da divisão e da mentira. Se aceitas a maledicência e a calúnia com prazer, és tão culpado quanto aquele que a pronuncia, pois das asas ao pecado e fomentas a discórdia. São Basílio, que amamos citar, diz: a língua do maledicente é como uma flecha envenenada, fere à distância e mata o espírito de comunhão. Quem semeia palavras de maledicência é um inimigo da paz e da caridade. Antes de abrir os lábios para julgar ou criticar, dobremos os joelhos para orar, pois a língua solta é o sinal de um coração desordenado. Não há dúvida nenhuma que o texto do Eclesiástico dá um aconselhamento muito acertado. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois se não falar que o homem se revela.
E isso vale a partir de nós. Vamos parar um momento e refletir. O que costuma sair da minha boca? Saem palavras boas ou besteiras? Saem murmurações ou coisas boas que constroem? Saem calúnias e difamações ou algo que elogia e promove o irmão? A minha boca constrói comunhão ou a destrói? Vamos meditar um minuto em silêncio. A nossa fala não é um inocente desabafo e nem um perdoável pecado cometido sem querer. Jesus é muito claro e duro quando diz: Eu vos digo, no dia do juízo, os homens terão de prestar conta de toda palavra inútil que tiverem proferido. Pois por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. Esta palavra não é muito conhecida, mas saiu da boca de Jesus e precisa ser meditada e compreendida. É a tua própria boca que te condena. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que tiverem proferido, pois por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. A palavra fala muito claro. Vivei no amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferenda e sacrifício de suave odor a Deus. A imoralidade sexual, qualquer impureza ou avareza, nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém aos santos. Nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, coisas inconvenientes. Ao contrário, ações de graças. Pois ficai sabendo, nenhum imoral, impuro ou avarento, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos engane com palavras vazias, porque é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Portanto, não sejais cúmplices deles. Essas reflexões nos ajudam a compreender melhor o trecho que agora vamos ouvir novamente. Quando a gente sacode a peneira, fica nela só os refugos. Assim, os defeitos do homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Vamos agora parar um pouco para meditar profundamente esta palavra e anotar as frases desse texto ou da meditação que mais nos atinge.
Nesse momento estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a colocar um cadeado na nossa boca, acabar com murmurações ou reclamações, ou ainda pior, com falar mal do próximo, e nos decidir a abrir a nossa boca somente para o bem, para construir a comunhão. Vamos agora dedicar um minuto para pensar bem em como poderemos colocar em prática este nosso propósito a cada hora do dia. A boca fala do que o coração está cheio. Paz e alegria a todos. Vigiemos e prestemos atenção ao que sai de nós. Paz e alegria a todos. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações,
ultrapassam os limites da emoção. Lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude